Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bom dia. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Nós estamos no tempo comum. Hoje é quinta-feira da quinta semana do tempo comum, dia 10 de fevereiro. É uma bênção estar com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, estamos, ó Deus, meditando no Santo Evangelho do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, trabalhar na nossa vida, dirigir nossos passos, nos ajudar a caminhar no caminho santo do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu e por esse novo dia. Que a Tua bênção, que a Tua graça venha sobre o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas com Mário Walter, Alice, querida Denise Vieira, Josiane, meu querido Reinaldo Pereira, Sandra, glória a Deus, está com vocês a Isabel, a pastora Cláudia, o Anderson, que beleza, hein? Diná, Claudinha, Nancy, tanta gente abençoada. Sejam bem-vindos, Maria Regina e Carlos, olha que beleza, João Moreira, lá do Praia de Mauá, Ivan Rosa também, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Suzy, não é? Glória a Deus, a Suzy e o Fausto, bom dia na paz do Senhor, que alegria estarmos juntos essa manhã. Gênison, Deus te abençoe, meu amado Gênison, lá do Nordeste, nosso amado irmão em Cristo, Oesiano, Alex, Gessé e Carmen, que alegria, hein? Que bênção estarmos juntos. Tereza Pereira, uma alegria ter vocês conosco. Amém? Glória a Deus. Grande abraço a você que vai assistir depois, não é? Deixe também seu comentário, Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, alguém muito querido também irá compartilhar esse vídeo com você. Que você seja muito feliz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oi, Claudinha. Não é a placa, então, ao contrário, não, é a afirmadora. Não é? Que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente. Ilonede Cabral, Deus te abençoe, Ilonede. Irmãos e irmãs, Lígia, Jane, Fátima Rosim, lá em Paraná, Sônia Walter Galdino, Claudenilson, que maravilha, Claudenilson, mãe. Olha que legal. Paulo César. E o Estevão, tudo bem, César? Chegou bem ontem. Lígia Souza, que alegria, hein? Estarmos juntos nesse tempo tão especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, vamos então ao Evangelho do dia, querida Gar, não é? Vamos ao Evangelho do dia, que é Marcos 7, do 24 ao 30. Marcos 7, 24 ao 30. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio,
se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhes disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela graça do teu Evangelho, pelo Senhor falar conosco. Obrigado, Deus, por essa palavra que nos ensina a humildade, a fé, a perseverança, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, amada pastora Juliane Mota, da Igreja Batista Central, da Primeira Batista de Ji-Paraná, uma alegria, Juliane, estar com a gente, não é? Esse evangelho, irmãos e irmãs, ele faz, pastor Orlando, uma provocação. Uma provocação. Ele me pergunta assim: até quando você vai continuar desejando a graça do Senhor, sendo perseverante, buscando a bênção de Deus? O que acontece, irmãos e irmãs, que a maioria das pessoas desistem. Quando elas estão próximas da bênção, quando elas estão chegando até a bênção, simplesmente elas desistem. Elas não prosseguem, Maria Lúcia. Na primeira barreira, ou na segunda barreira, ou na terceira barreira, ela desiste. Não é? E esse evangelho faz essa pergunta: eu sou perseverante? Eu vou continuar buscando minha bênção? Eu estou realmente disposto a ser abençoado pelo Senhor? Essa é a pergunta que o evangelho me faz hoje. Nós vemos Jesus num território gentio. No evangelho de Lucas, Jesus está no caminho e essa mulher vai insistindo. E o diálogo acontece no caminho. Marcos dá um acréscimo muito interessante, não é? Mostrando que Jesus já está dentro da casa. Então, provavelmente, essa mulher veio pelo caminho gritando e Jesus não a atendeu. Se você reunir o evangelho de Lucas com o evangelho de Marcos, você vai perceber, Josiane, que essa mulher veio pelo caminho, Fábio Lúcio, não é? Gritando e clamando. Jesus não para. O Senhor Jesus não dá atenção para ela. Quando Jesus entra numa casa e não queria que ninguém soubesse que estava ali, a mulher já sabia. Ela então clama a Jesus ali dentro daquela casa. Ou seja, durante todo o percurso e dentro da casa, ela está disposta a ser abençoada. Não importa se tem que ser humilde, não importa se tem que enfrentar as rejeições, o silêncio de Jesus, não importa. Não é?
ela permanece firme naquilo que ela está buscando da presença do Senhor. Então é um evangelho que nos provoca, irmãos. É o evangelho que pergunta a cada um de nós: você é perseverante? Ou você já desistiu de interceder? Você está intercedendo por um filho e já desistiu, não é? A palavra final é de Deus, mas a insistência é sua. Guardou essa palavra aí? Pode escrever no seu caderno. A palavra final é de Deus, mas a insistência é minha. Insistir diante do trono da graça, insistir na minha intercessão, insistir na minha devoção, insistir no meu clamor. Eu preciso insistir aos pés do Senhor. A palavra final é dele, mas a insistência é minha. Não é? E no contexto desse evangelho, Jesus percebe que essa mulher agregou a fé e a humildade numa única coisa. Não importa como eu serei tratado, importa que eu quero a minha bênção. Eu não abro mão da minha bênção. Tá vendo, Leia? O Evangelho de Marcos 7, 24, 30, ele então começa assim, olha: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. É o atual Líbano, né? Tiro e Sidom, parte do Líbano, terra dos gentios. Jesus ele não fica apenas na terra de Israel, ele vai também para a terra dos gentios, levar o evangelho para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não eram hebreus, não é? Ele vai para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Ele entra naquela casa e não queria que ninguém soubesse, não é? Pelo Evangelho de Lucas, pelo caminho, essa mulher já seguia Jesus clamando. Mesmo Jesus, o Senhor Jesus, não desejando que ninguém soubesse que ele estava naquela casa, ela sabia. Algumas pessoas sabiam, não é? Olha, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, não é? Antes de Jesus entrar naquela casa, ela já ouviu falar a respeito de Jesus. Quando Jesus passou, alguém disse assim: olha, ele pode salvar a tua filha. Ele pode libertar a tua filha. Ela falou: então vou lá. Jesus entra na casa quietinho e ela vai atrás. Será se ela abre a porta? Será se a porta estava aberta? Não é? Será se era algum parente dela? Nós não sabemos. A Bíblia só diz que ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Não é? Olha que clamor maravilhoso. Ela não dá uma ordem a Jesus, ela não determina nada a Jesus. Ela se ajoelha. Amado, são gestos de temor a Deus. Quando eu temo a Deus, as minhas palavras, as minhas atitudes, a minha relação com o pecado, a minha forma de orar é diferente. Por que aquela pessoa se envolveu naquele pecado? Porque naquele momento ele não temia Deus. Quando eu não temo a Deus, eu me comporto de qualquer jeito. Quando eu não temo a Deus, a carne fala mais alto, porque eu não tenho referência de temor. Não é? Essa é a verdade.
Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que ela entra onde Jesus está, naquela casa, veio e se ajoelhou aos pés dele. Não é? É um gesto de humildade, de entrega, de submissão. Se você pode ajoelhar, nem todos podem ajoelhar, né? Por questão de enfermidade. Eu lembro que um médico falou para mim assim que o joelho não foi feito para ajoelhar. Né? Se uma pessoa permanecer muito tempo ajoelhado, ela acaba estragando todo o joelho. Né? Mas se você pode ajoelhar, prefira orar ajoelhado. Né? Se você pode, pastor, ainda tem um joelho aqui 90%, o outro está 70%. Ainda posso ajoelhar. Né? Essa mulher, ela pede ajoelhada aos pés do Senhor. Né? Eu gosto muito, gente, chegar na igreja, orar ajoelhado. Geralmente eu vou no altar e oro lá. Quando eu vou em qualquer igreja e sento no banco, a primeira coisa é ajoelhar. Né? Eu amo ajoelhar. Pena que a maioria das nossas igrejas não tem mais o genuflexório nos bancos. Quem lembra disso? Os bancos tinham um genuflexório, você puxava ele assim, como na igreja católica, né? Na Vila tem. E ajoelhar. A Vila Isabel tem, né? Como é bom você ajoelhar. Chegou na igreja, ajoelha. Não é? Coisa linda isso. Então essa mulher se ajoelha aos pés do Senhor. É um gesto de humildade. Ela tem fé, ela tem perseverança, não é? Ela tem vontade de ver a sua filha curada desses demônios. Era uma criança possuída por demônios. Nós não sabemos o que se referia, mas ela quer a sua filha curada. Então o que ela faz? Se ajoelha aos pés do Senhor Jesus, querida Cíntia. E a Bíblia diz assim, essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia. Ora, Jesus estava em Tiro e Sidom. E pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Jesus estava em terra dos gentios, da terra de Tiro e Sidom, e essa mulher era sírio-fenícia, também chamada de cananeia, não é? Uma estrangeira. E Jesus estava numa terra estrangeira, Jesus estava na terra dos gentios, e essa mulher não era judia, não pertencia a Abraão, não pertencia às promessas, não pertencia ao povo sagrado, não pertencia ao povo da Bíblia, ao povo escolhido, ao povo da aliança, mas ela tinha fé. Fé. Você não precisa ser do povo da aliança, do povo judeu, do povo da promessa, do povo das festas judaicas. A única coisa que você precisa ter é fé na pessoa do Senhor Jesus. Única coisa. Essa mulher, Iosefe, ela tinha fé no Senhor Jesus Cristo. Ela era sírio-fenícia e ela pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Isso é fantástico, irmãos. Não importa da onde você é, qual a sua origem, não é? Não importa qual a sua criação religiosa. Quando você descobre o Senhor Jesus, o Senhor Jesus deixa você descobri-lo. Você percebe, aleluia, que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então você passa a ter fé em Jesus. E ter fé em Jesus é
tudo. O que você precisa? Fé na pessoa de Jesus. A mulher Ciro-fenícia, fé para pedir a libertação da sua filha. Fé, Leia, para pedir a cura da sua filha. Está vendo, Sueli? E a palavra de Deus diz que no 27, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Que coisa que Jesus diz: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Não é? Quem são os filhos aqui? O povo de Israel, o povo judeu, o povo da aliança. Na mentalidade judaica, esses são os verdadeiros filhos. Não é? E a palavra cachorrinhos, cães, era a forma que eles se referiam aos gentios, aqueles que não estavam na aliança. Por que o Senhor Jesus usa uma palavra tão difícil, tão dura? Na realidade, irmãos, pertence à pedagogia de Jesus. Porque essa era a mentalidade dos apóstolos. Os apóstolos acreditavam que Jesus não deveria ir para a terra dos gentios. Os apóstolos acreditavam que os pães eram só para o povo eleito, os judeus. Observe algumas coisas. Na primeira multiplicação de pães, ocorre em Tabgha, que é um território judaico, não é? Tabgha, do lado do mar da Galileia, não é? Há o interesse dos apóstolos que Jesus resolva o problema dos pães, da alimentação, da fome daquela turma. São eles que pedem a Jesus para despedir a multidão, né? São eles que procuram Jesus. Na segunda multiplicação de pães, quando eles têm 7 pães e alguns peixinhos, eles já estão em território gentio, Marisa. E não há nenhum interesse deles. Há o interesse do Senhor Jesus em multiplicar os pães e resolver o problema daquela população. Não é? Você vê o próprio João e Tiago, que querem lançar fogo no território dos samaritanos. Você vê o Pedro, né, que ao mesmo tempo tem aquela visão para ir na casa de Cornélio, né, e Cornélio, ele é um romano, ele vai depois de muita visão, ele tem que ter várias visões de vários animais para conseguir ir, visão e vozes do céu, né? Você vê no Atos capítulo 15 a confusão que dá quando os crentes, que são da linha dos fariseus, judeus, estão exigindo que os crentes gentios sejam circuncidados, guarde o sábado, né? Dá toda aquela confusão em Atos 15, né? Você vê o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas que resistiu Pedro cara a cara, porque Pedro, quando foi lá para Antioquia, ele comia na casa dos gentios. Quando chegaram os judeus de Jerusalém, ele deixou de comer. Então isso era muito difícil para os apóstolos. Aceitar um gentio era muito difícil para a cultura deles. Eles foram criados assim. Foram criados sabendo que o único povo de Deus era o povo judeu. Foram criados sabendo que o único povo da aliança era o povo judeu.
Mas agora Jesus vai em direção aos gentios para levar bênção aos gentios. Os gentios são os cachorrinhos. Por isso que Jesus usa essa fala complexa para mostrar aos apóstolos que o que movimenta é a fé, não a etnia, não a raça, não a cor religiosa ou a cor denominacional. Uma vez uma pessoa de uma igreja muito pentecostal, acho que era da Assembleia, falou assim: Deus está abençoando até metodista. Não é? Amado, a verdade é, querido, que Deus, Ele não olha as cercas que a gente cria. Não é? Deus não olha os muros que a gente constrói. Deus olha a tua fé, amado. Deus está olhando para você e fala: vou abençoar ele porque a igreja dele é grande. Vou abençoar ele porque a igreja dele é pequena. Deus opera em igreja pequena. Não tem nada a ver, amado. Deus não opera dessa forma. Deus opera pela fé. Não é no atacado. Não é no atacado, mas no varejo. Se muitas pessoas são abençoadas, é porque muitas pessoas têm fé. Se há o mover de Deus sobre toda a igreja, é porque toda a igreja está com fé. Não existe esse negócio: eu estou nesse templo maravilhoso, aqui o poder cai, todos vão ser abençoados. Não, não serão. Deus só se movimenta pela nossa fé. A graça exige uma resposta humana. E essa resposta humana é a fé. Essa mulher tem fé para pedir, tem fé para clamar. Diante dessa palavra, irmãos e irmãs, observe só. Jesus disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha que coisa espetacular. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela está dizendo: não importa. Eu quero, pode ser uma migalha. Se vier uma migalha do céu, eu sou abençoada. Não precisa nem chuva do céu. Pode mandar um pingo do céu. Se vier um pingo do céu na minha cabeça, se vier uma migalha do céu, eu como cachorrinho vou me fartar. Já serei abençoada. Minha filhinha será curada. A graça se manifestará na minha vida. Basta uma migalha caindo do céu, já está ótimo. Eis que Deus vai derramar muitas e muitas bênçãos. Basta uma migalha. Mas o que vai determinar a tua bênção é a tua fé. Já disse, a palavra final é de Deus, mas a insistência é sua. Não é? Essa mulher diz isso, amado. Basta uma migalha. Não é? Debaixo da mesa, come das migalhas. Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa, come das migalhas das crianças. Né, Marisa? A gente estava lá em Ji-Paraná, tinha o Frei Leão. O Frei Leão, um cachorro em quantos dias ele teve? 5 meses. 5 meses. A gente ia comer, ele ficava debaixo da mesa pegando as migalhas. Não é? Todo alegre com as migalhas. A gente jogava um pedacinho de pão, ficava todo feliz. Não é? Não importa, querido. Mas eu não sou desse povo, eu não sou desse rito, eu não sou dessa grande congregação, eu não sou dessa catedral. Amado, não é assim que o mundo espiritual se movimenta. Graças a Deus pelos lugares culticos que são levantados para a glória de Deus. Mas o que vai abençoar a sua vida é a tua fé. E essa mulher associa fé e humildade. Ela agrega a fé, a humildade
e a perseverança. Isso é fantástico, irmãos. Ela podia ter falado, olha, eu tentei com Jesus, mas ele não fez nada por mim. Ainda me chamou de cachorrinha, né? Ela tem humildade, não interessa. Pode chamar de cachorrinha, de chinelo de dedo, pode me chamar do que for. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. A palavra final é de Deus, mas a insistência é minha, de colocar a minha causa diante de Deus e ficar esperando nele. Como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Aleluia. Então, Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Por causa desta palavra. Que palavra? Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Por causa desta palavra, você pode ir. Por causa desta palavra, pode ir. Tua filha já está curada. O demônio já deixou ela. E ela tem fé para pedir, ela tem fé para se humilhar, ela tem fé para insistir e ela tem fé para crer e obedecer. A Bíblia diz, quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Talvez ela ficava no chão rolando de um lado para o outro, em pé rolando, ela estava lá deitada, descansando, porque o demônio já havia saído dela. Guarda essa palavra. Por causa desta palavra, você pode ir. Por causa desta palavra, você pode ir. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, por causa da tua fé, expressa em palavra, guarda isso aí. Jesus poderia ter falado, por causa da sua fé. Jesus falou, por causa dessa palavra. Não adianta ter fé no coração e com a boca só falar palavras negativas, pessimistas, amaldiçoadoras, deprimentes. Tem pessoas que desgraçam o casamento, que desgraçam o lar, que desgraçam o trabalho, só falando palavras malditas. Ah, eu tenho muita fé. Aí chega num lugar e nada vai dar certo. Ah, eu tenho muita fé. Aí chega, meu filho não tem solução. Ué, a pessoa tem fé e só fala bobagem? Não é? Você tem que profetizar, falar, declarar, aleluia, as coisas que você está esperando em Deus. O que você está esperando em Deus? Não é? Então você tem que falar aquilo que você espera de Deus. Hoje o meu dia será abençoado. Por quê? Porque eu estou esperando em Deus a bênção para esse dia. O meu filho será muito bem sucedido. Por quê? Porque eu estou orando a Deus e pedindo isso. Então eu vou falar de acordo com a minha oração. Amém? A minha palavra precisa carregar a minha fé. Por isso que Jesus diz, por causa desta palavra, você pode ir. Palavra de humildade, palavra de fé. A mulher não foi arrogante, não foi prepotente, não foi orgulhosa, foi humilde. Senhor,
Tudo bem, o cachorrinho come da migalha que cai das mesas do seu dono. Eu quero migalha, mas eu quero a minha bênção. Por causa desta palavra. Amado, aprenda a falar mais palavras de Deus. Diga assim, eu vou ficar quieto, como mudo, mas eu só vou falar a palavra de Deus. Mas se for para falar bobagem, se for falar palavras malditas, se for para contaminar psicologicamente, espiritualmente a minha casa, então eu vou ficar mudo. Abra a boca como essa mulher abriu. O cachorrinho, Senhor, o cachorrinho, ele come das migalhas que caem da mesa do seu dono. E é isso que eu quero. Jesus diz, por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Eu dependo do Senhor, eu dependo de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho que fala, que provoca, que nos ajuda a viver um dia de cada vez. Queremos viver o dia de hoje para a glória de Deus. Queremos viver o dia de hoje colocando nossa necessidade nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, e te glorificando, temendo a Deus e te adorando, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, Denise Vieira, graças a Deus. Guarda isso. A palavra final é de Deus, mas a perseverança é sua. Você tem que perseverar. Amém? Hoje nós temos um encontro. Nosso encontro hoje será às 19h30, no culto da família, na campanha de oração do propósito, não é? Esse mês nós colocamos como tema Portas Abertas. Olha que alegria. Então hoje o teu compromisso comigo e com Deus é 19h30 aqui no Facebook, hein? Tá bom? Se você puder, esteja conosco, não é? Se você está em Nova Friburgo, venha ao culto. Nós temos orado pelas pessoas, ungido com óleo, não é? Tem sido uma bênção esse momento de unção, unção de cura, unção de bênção, de graça. Venha receber essa graça do Senhor. Você que está em Friburgo, 19h30, já estamos esperando você na igreja, iniciando o culto. E você que não pode estar com a gente, não é? Por gentileza, esteja, amém? Esteja com a gente aqui pelo meu Facebook, Edson Cortar Sardinha, ou pelo YouTube, Igreja Metodista de Nova Friburgo. Será uma bênção ter você com a gente hoje, em nome de Jesus. Tá bem, queridos? Glória a Deus. Vamos então fazer a intercessão final. Tem aniversariantes hoje, Marisa? Não tem ninguém, não. Tem não, né? Vamos então orar ao Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Coloque nomes de pessoas, amém, que precisam ser abençoados. Né? Orar aí pela Madalena, querida, Paulinha. Temos orado pela Angélica, né? Orar pelas filhas da Rafaela, né? A Laura e a Débora, não é? Orando pelo seu filho, amém? Glória a Deus. Pessoas que pediram oração pelos filhos, vamos orar nesse momento, buscar a bênção e a graça do Senhor, amém? O Estevão está lá em Petrópolis, com o César e com a Carmen. Orar a Deus pela vida do Estevão, orar a Deus pela vida da Lídia, da Marisa, sua família. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossa vida, nossa família, nossa sociedade, nossa igreja.
Colocamos, ó Deus, a igreja onde congregamos nas tuas mãos, para que os nossos líderes sejam boca de Deus para falar aos nossos corações. Deus, nos dê paz e harmonia na casa e na família. Cura o enfermo, batiza com o Espírito Santo, renova a vida desse irmão, dessa irmã que estão fracos na fé. Pai, nos dê a perseverança dessa mulher sírio-fenícia. Nos dê, ó Pai, a graça sobre a família. Pai, abençoa o irmão Davi. Abençoa, Pai, Deus, com cura divina. Abençoa o seu Osmar, a Ivete, a Moisete, a Luzia. Abençoa, Senhor, a Marina, Maria. Abençoe, ó Deus, a irmã Berenice Sinder. Abençoe a vida de cada irmão e irmã. Pai, abençoa financeiramente. Abra portas, Pai, na área financeira, profissional. Deus, nos ajude, Pai, a viver o Teu Evangelho no nosso cotidiano. Deus, nos ajude, Pai, a permanecer na fidelidade do Teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, Pai amado, a viver uma vida de temor ao Senhor. Coloca, ó Deus amado, cada enfermo, cada família, cada igreja nas Tuas mãos. Toma o Brasil, toma o mundo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos também, ó Pai, diante da inflação, do aumento de preços. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudar aqueles que estão passando necessidade. Deus, ontem ficamos sabendo de Miracema e o pastor Nelson, Pai, que a água entrou dentro da casa dele. O pastor Nelson perdeu o sofá, perdeu cama, televisão, tudo. Deus, abençoa, Pai, as famílias de Miracema, que tiveram o problema do rio que transbordou ontem e antes de ontem. Pai, pedimos a Tua vitória e a Tua graça. Senhor, tem de piedade Teus filhos ali em Miracema. Agora, Pai, nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Querido irmão e irmã, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Um beijo. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Uma quinta-feira de adoração muito abençoada. Tchau, pessoal. Glória a Deus.